Bom, falar sobre Calvino é uma das coisas mais difíceis que existe, né? Isso porque quando a gente fala o nome Calvino, as pessoas já viram o rosto achando que a gente está falando sobre predestinação e eleição. Mas esse vídeo é muito útil e é muito necessário, até para quebrar um pouco os conceitos sobre a palavra, sobre o nome Calvino, e fazer com que você compreenda que você é mais calvinista do que pensa e menos arminiano do que quer, né? Hoje eu quero fazer um review rápido sobre as institutas e te dar motivos para comprá-la, ou motivos para lê-la, ou para pegar emprestado. Bom, eu quero que você leia as institutas, né? Não precisa se tornar um presbiteriano para ler as institutas. Você pode ser da Deus é Amor, você pode ser da Católica, você pode ser batista. Não é a intenção de Calvino não é se tornar um presbiteriano, mas te ensinar a palavra de Deus. Antes de falar sobre o livro, eu quero colocar aqui pelo menos 3 detalhes sobre Calvino. Primeiro, foi um reformador muito influente da história cristã. Até hoje é influente. Muitas igrejas usam declaradamente a teologia calvinista, apesar de que não existe teologia calvinista. O que existe são as institutas e os livros de Calvino, mas ele não criou nenhuma teologia. A segunda coisa é que, assim como o vlog Palavras em Chamas e o blog Palavras em Chamas, Calvino tinha o desejo de que todos tivessem acesso ao conhecimento das Escrituras. Tanto para Calvino quanto para a gente, para a nossa época, esse conhecimento ainda estava oculto, por motivos diferentes. Mas na época de Calvino, esse conhecimento tinha começado a explodir, né? As possibilidades de tradução, as possibilidades de interpretação já eram livres. Na nossa época também. A diferença é que agora as pessoas não querem e os pastores não ajudam. Então, 2 eras diferentes e o mesmo problema. Nós precisamos ensinar algo sobre Deus para as pessoas. Nós precisamos ensinar a verdade sobre Deus para as pessoas. E aí entra as institutas. Eu falei 1, 2, 3. Não tem 3, é só 2 que eu queria falar. O que são as institutas? As institutas começam com a carta direcionada ao rei Francisco da França. E isso faz com que ela se torne tão importante. Por quê? A carta revela o período histórico de Calvino. Se eu fosse escrever umas institutas, eu começaria mais ou menos parecido. Com exceção de que não existe hoje a Igreja Católica Apostólica Romana, não existe ela perseguindo os cristãos. Ela não persegue mais ninguém. Agora o que existe é a preguiça das pessoas, a falta de interesse das pessoas. Então, eu começaria falando sobre isso. Ele então começa a escrever ao rei, explicando os motivos de falar sobre isso. Eu vou ler um pedaço das cartas também. Agora sim, vou passar aqui para as institutas para você ver. Este aqui é a edição da Editora Cristã vermelha. Eles têm, eu acho que 2 edições. E ainda existe uma outra edição em 2 volumes. Essa edição é 4 volumes. Ó. Eu peguei só o primeiro porque ficar com um monte de livro na mão não vai adiantar nada. Quando você abre as institutas de Calvino, vem uma apresentação. Apresentando a obra em geral, né? E ela fala muito sobre a época da Reforma, tem até fotos, são importantes, explicando, tudo para que você saiba onde você está pisando quando você começa a ler Calvino, né? Aqui tem também uma mudança e adição no material, porque nesses livros aqui, gente, muita coisa foi incluído para que ficasse mais fácil de entender. Até porque a própria tradução já era difícil de entender. E essa edição vermelha é como se fosse uma edição de estudo. O texto vem em cima e alguns estudos aqui embaixo. Não é todas as páginas que tem, tá? Na verdade, não tem tanto estudo assim. Mas como Calvino escreve, como essa tradução, Calvino não, né? Ele não escrevia de forma fácil, ele escrevia de forma difícil. Como essa edição é simples de entender, isso aqui não vai fazer tanta diferença para você, né? Então você vai entender tudo. Depois da introdução, a gente passa para a parte que eu acho mais importante nas institutas, que é a carta ao rei. Primeiro, antes disso vem um argumento do livro, né? Que eu li, mas eu não lembro, que é pequeno também.
E aí vem a famosa carta. Se só houvesse a carta do rei, já valeria a pena. Porque na carta do rei revela qual era eles viviam e revela o que acontecia por trás daquele pano de fundo que os crentes não veem muitas vezes. Às vezes vocês não sabem o motivo de estar acontecendo e ele revela isso aqui nas institutas, né? Então eu vou ler o primeiro parágrafo da carta para que você pelo menos entenda qual é o contexto de Calvino e aonde que Calvino aparece na nossa história. Então vamos lá. Carta ao rei. Vai aparecer também, acompanhe lendo. Ao nobilíssimo, poderoso e ilustre príncipe Francisco, cristianíssimo rei da França, seu príncipe e senhor. Pausa. Tá, muita gente vai achar que isso aqui é idolatria, mas não é idolatria. Gente, ninguém chegava perante o rei falando como fala com qualquer um. Até hoje no presidente você não pode chegar falando como fala com qualquer um. Muito mais na época de Calvino, né, onde o rei ele era quase como um deus, né, ele era quase uma autoridade realmente. Então Calvino aqui não está o idolatrando, ele está usando os termos oficiais para se chegar a um rei. Lembre-se, é um rei, não é uma pessoa comum, né? Que tem diferença, a gente sabe, tem diferença de falar para um rei e falar para uma pessoa comum, falar para o presidente, falar com o vereador, por exemplo, falar com o presidente e falar com o rapaz lá da esquina, falar com o cara do boteco. Tem diferença, gente, não é a mesma coisa. Vocês sabem, não adianta vir falar, Calvino, ele estava idolatrando o rei. Não, mentira, por favor. Não brinque com a minha sabedoria, né? João Calvino, paz e salvação em Deus. Essa carta é de 1536. A princípio, quando me pus a escrever este livro, só pensei em escrever algo dedicado à tua majestade, ao nobilíssimo rei. A minha intenção era somente ensinar alguns princípios elementares com os quais as pessoas que têm algum amor a Deus recebessem instrução para a verdadeira vida piedosa. Principalmente... deixa eu respirar. Principalmente o meu desejo de servir aos nossos compatriotas franceses, muitos dos quais eu via que têm fome e sede de Jesus, e dos quais muito poucos receberam bom conhecimento. O próprio livro mostra que aquele era o meu propósito, visto que eu adaptei à maneira mais simples de ensinar que me foi possível. Vendo, porém, que o furor de alguns homens perversos cresceu tanto em teu reino, que já não há lugar nenhum para a verdadeira doutrina, pareceu-me que seria útil usar este livro, tanto para dar instruções àqueles a quem primeiramente resolvi ensinar, como para a confissão de fé diante de ti, para que conheças a doutrina contra a qual, com tanta raiva e tão furiosamente se inflamam aqueles que com fogo e espada perturbam o teu reino. Pois não tenho medo de confessar que já reuni aqui um sumário quase completo da mesma doutrina que eles acham que deve punir com prisão, exílio, confisco de bens e fogueira, e que deve ser expulsa do mundo. Olha o contexto histórico de Calvino. Toda a doutrina da reforma era castigada. Ele está falando aqui bem claro. Era castigada com fogueira, era castigada com prisão, arrancavam os bens de quem ensinava isso e eles achavam que isso tinha que ser expulsa do mundo. Cara, toda vez que alguém adquire conhecimento, prejudica alguém que tenta controlar a sociedade. Então o conhecimento é a arma da sociedade. E isso aqui é uma prova. Enquanto eles não conhecessem aquilo, todo mundo estaria bem. Aparentemente bem, né? Enquanto o povo não sabia da verdade, eles achavam que estava bem. Mas será que eles estavam bem de verdade? Então, talvez não. Assim como o povo hoje. Quanto mais tolo o povo, melhor. Quanto mais burro o povo for, mais eles vão ser sugados. E a nossa arma é o conhecimento. Isso acontece nas igrejas ainda. Isso acontece... Não é só na política não, gente. É nas igrejas, é nas empresas. Quanto menos o cara sabe, mais ele serve. Mais ele é usado para alguma coisa. E quando ele começa a adquirir conhecimento, começa a incomodar aqueles que o prejudicam. Bom, a carta de Calvino basicamente começa falando sobre isso, né?
E aí tem vários ensinos, eu não vou falar todos aqui, porque todos eles estão bem fáceis de achar na internet, né? Já conheço gente que leu as Institutos em PDF, por exemplo. Que eu não acho certo, mas tem gente que precisa começar por aí. Eu mesmo comecei em PDF antes de comprar. O importante é você ler em PDF e depois comprar os livros para você colaborar. Até porque a editora gasta muito dinheiro para fazer isso, né? Então a gente tem que colaborar. Dentre vários ensinos de Calvino, que diga-se de passagem que não são sobre eleição e predestinação, são sobre todos os assuntos cristãos. Dentre esses assuntos, ele trata sobre a fidelidade e a bênção da fidelidade. Então no ponto 8, aí já vou até mostrar a você como é separado. São pequenos pontos, ó. O ponto 7 começa aqui e termina aqui. Isso vai por toda a carta de Calvino. Ó. Tá vendo? São pequenos pontos. Como ele diz lá na carta, é tipo um resumo, a forma mais simples de ele ensinar, né? E agora a gente vai ler só o ponto 8, o primeiro parágrafo, para você ter uma ideia de como Calvino ensina e para você ver que isso reflete na sua própria igreja e até na sua forma de pensar. Você pensa igual Calvino, só não sabe que pensa. Então vamos ler o ponto 8 do primeiro livro. Mas antes de ler o ponto 8, eu quero convidar você a fazer parte do nosso canal. O canal Palavras em Chamas, na verdade, se chama canal Devair S. Eduardo, porque o Google não deixa colocar Palavras em Chamas. Ele tem a intenção de ensinar aqueles que estão começando na fé. Isso não é um canal de evangelismo, isso é um canal de apoio ao cristão. Então, você que sentiu interesse de começar a aprender mais, vai conseguir auxílio aqui no nosso canal. Eu não falo para teólogos, eu não falo para pessoas formadas e mestres em teologia, eu falo para pessoas que estão começando, que sentem o desejo de começar. Muito provável que amanhã ou depois, você que está vendo esse vídeo vai ser bem mais inteligente do que eu, vai saber muito mais coisas do que eu, mas não tem problema. Essa é a intenção, inclusive. Eu quero que você aprenda e tenha acesso a informações que não te passam, para que você seja o próximo Calvino ou o próximo Lutero, para que você na sua igreja faça diferença e ensine outras pessoas aquilo que a gente aprende aqui, lendo e obtendo conhecimento. Nós temos dois grupos do WhatsApp, eles estão aqui embaixo, o link. Se você veio aqui pelo vídeo da Bíblia cronológica, nós trocamos o link e talvez não tenha dado tempo de atualizar todos os vídeos sobre o WhatsApp, né? Então peça aqui embaixo que eu vou te passar o telefone. Na verdade é bem isso mesmo. Não vai ter mais link do grupo, vai ter só o meu telefone e eu vou adicionar vocês. Então vamos lá. Bênçãos da fidelidade, né? João Calvino, 1500 e alguma coisa. Antes disso tem um capítulo aqui, por exemplo, o ponto 2, conhecer o homem depende de conhecer a Deus. E também é muito legal, mas eu não vou ler ele agora não. Vou deixar aqui como uma curiosidade para você. Ponto 8, bota na tela. Primeiramente, o coração fiel não inventa um Deus a seu gosto, mas põe a sua atenção no único Deus verdadeiro, e não lhe atribui o que lhe parece bom, mas se alegra com o que de Deus é revelado. Além disso, sempre se vigia diligentemente para não sair da sua vontade por atrevida presunção, tendo esse conhecimento pelo qual entende que por sua providência Deus modera todas as coisas. Pausa. Eu estava tossindo. É muita coisa que eu tenho que falar, gente. Visto que está persuadido da vontade e da benignidade de Deus, ele se sente seguro e descansa em sua clemência. Não tenha a menor dúvida de que terá sempre remédio pronto para todas as suas misérias, graças à sua misericórdia. Reconhecendo-o como Senhor e Pai, o fiel considera digno aquele cujos mandamentos se entrega, cuja majestade reverencia, cuja glória se empenha em buscar e cuja a vontade procura seguir. Bem, pessoal, esses são os motivos para você comprar conhecimento aqui nas Institutas. É muito grande. Eu não sei se eu pulei um pouco do texto, talvez eu tenha pulado porque minha garganta está ruim, já falei muito. E, bom, eu dei o meu melhor para que você conheça as Institutas. Minha recomendação:
compre as institutas. Não baixe apenas o PDF, porque o PDF não ajuda a editora. E sempre que você ajuda a editora, você garante que outros livros vêm, né? Se o pessoal parar de comprar livro e começar a baixar, não vai adiantar nada. A editora não vai... Para que eu vou fazer outro livro se alguém vai baixar? Então isso prejudica todo mundo. Então baixe, se você quer baixar, baixa, vê os capítulos e compre o livro físico, beleza? Vou ficando por aqui. São meus motivos para comprar as Institutas. Uma das melhores leituras aí, né, que você vai encontrar. Fique com Deus. Espero você aqui se inscrevendo no canal. Deixe seu joinha para me saber que deu certo, que a gente conseguiu. E a gente vai ter mais gravação hoje. Eu vou gravar bastante hoje, viu? E agora a intenção é ajudar mesmo. Estou vindo com força total. Aproveite o máximo e que Deus te abençoe.